A minha imagem? Tá legal? Tá bacana para vocês? Ó, dormimos muito bem, tá, gente? Não juntos, né? Ô, não Não, não, juntos, não, 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 não. mas a Não. gente dormiu muito bem, tá tudo Somos tranquilo. casados e Não muito hoje, bem não hoje, não casados. hoje. Aqui, meus jovens, bom dia para todos vocês, tá? Estou aqui hoje com o meu amigo Marco, pastor da biologia. Como vocês podem observar, quem não conhece o Marcão já entendeu o porquê que ele é chamado de o pastor da Michelzão, biologia. olha o Olha, pastorzinho aí, ó. Olha o gente do pastorzinho. céu, não, você tá Chama lindo todo mundo. demais. Heitor, Chama todo mundo. Fala, ô Glória! Ô Senhor, fala! Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Obrigado, isso aí é o viu? amor da vida do Marcão, gente. Ai, isso aí é minha bênção. Galera, ó, seguinte, então tá aí hoje eu, Michel, professor Marcão, para a gente dar uma aulinha de biologia para vocês. Tem aluno nosso aí que já está no nosso curso, só para a gente se situar aqui, cadê vocês? Dar um oizinho, né? Ó, que beleza, que delícia, Isso. aí sim, hein? Aí sim, bom demais da conta. Sejam muito bem-vindos todos que já fazem parte do nosso curso. Todos aqueles que ainda não fazem parte, é um prazer receber vocês aqui, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é falar de biologia e contar mentira para vocês. É... E, pessoal, ó, vocês estão chegando, para quem está chegando agora, tá? Vocês estão chegando no curso do Mago, que é o maior pré-pisme do Brasil, tá? E não é a gente que está falando, os números É isso falam aí. por nós, né? Hoje nós temos, de fato, o maior pré-pisme, os únicos para fazer projeções das questões, inclusive para a galera que está aí com o nosso curso. Semana que vem tem projeção, né, galera? Vai ser, ó, top demais, tá? Nós estamos batendo recorde atrás de recorde. O ano passado nós já aprovamos 445 alunos no PISME, tá? Nós aprovamos muito no Enem também. 45% de medicina na UFJF. Isso é um número maravilhoso. Maravilhoso, tá, galera? Então, nós somos muito. Como eu mais o Marcão aqui tá suspeito, porque nós já trabalhamos aqui há muito tempo e é um prazer fazer isso aqui que a gente faz, sabe? A gente dá, principalmente da área da biologia, essa galera aprovada em medicina e tudo passou pelas nossas mãos, né, Marcão? Glória a Deus, é isso aí. Então, assim, é algo que a gente tem muito orgulho de participar, certo? Então, o ano que vem aí, ó, 20% dos aprovados no PISME se preparam com a gente aqui, tá? E o ano que vem, quem sabe, vocês não estão aí nessa posição, vão fazer o PISME 3. A gente espera que os próximos a fazerem parte aí desse quadro de aprovados, que nos enche tanto de orgulho, seja todos vocês que estão aqui com a gente hoje, beleza? Hoje, galera, é um aperitivozinho para vocês entenderem como que é a área de biologia aqui dentro do Mago do PISME. Nós vamos falar algumas coisas que serão importantes para esse PISME, tá, pessoal? Daqui 2 semanas, vocês podem ter certeza que existe uma grande chance do que nós falarmos aqui hoje cair, tudo bem? Então, a gente vai trazer algo que, de fato, é possível, digamos assim. E antes de mais nada, né, nós vamos pedir para vocês aí, ó, quem quiser ganhar uma listinha bacana produzida por nós, de acordo com a matéria que a gente vai falar, vocês vão fazer uma fotinha. Peraí, deixa eu só apagar essa parte aqui. Opa, vamos tirar essa partinha para ficar bonito, tá? Uai, cadê a minha. Aqui, ó. Pronto. Prontinho. Galerinha, tira uma fotinha aí de nós. Nós vamos fazer uma pose para vocês tirarem uma foto, né? Porque a gente também tem que aparecer bonito. Não que a gente não seja, a gente é até mais do que. A gente é mais É bonito pessoalmente, né? impossível ficar É mais impossível bonito, ser mais. Michel. Pessoalmente a É gente faz, né, impossível. Marcão? Essa é a verdade. É. Mas aqui a gente também tem nosso brilho. E vamos fazer uma posinha para vocês tirarem uma foto, tá? Coloca no Instagram, marca o Mago do Pisme, para vocês ganharem essa listinha que a gente preparou. Beleza? Bora, Marcão, então? Momento, hein? O Ah, print. que Ah, agora mata. sim, hein? Ô, Agora sim. Glória. Aqui, Muito bem. meus queridos, Marcão vai começar a aula com vocês. Vou passar a palavra para esse. Ó, já vou contar um negócio, tá? Não pode apaixonar por esse homem, que ele já tem dono, tá?
Ele já tem dono. Então fica claro que isso aqui é uma ameaça. Tá contigo, Marcão? Fica à vontade aí, meu querido. Você é um doce de coco, Michel. Muito obrigado, meus queridos, minhas queridas. Então, vamos lá. Vou projetar aqui. Vou projetar a minha telinha. Galerinha, a gente vai colocar para vocês hoje, nós vamos estar comentando aqui, escolhemos um assunto de aperitivo, como o Michel falou, pessoal. Isso, na verdade, é só para quem não conhece o curso, né? Conhecer, saber como é que funciona, como que são as aulas, aulas interativas, aulas, né, que a gente está aqui ao vivo com vocês podem, né, perguntar, a gente, na medida do possível, né, tem 180 alunos aí, a gente vai respondendo. Claro que no curso, normalmente, o número de alunos é menor e a gente consegue atender todas as perguntas com tranquilidade. A aula ela é dada durante o curso de uma maneira mais, né, paulatina. Aqui é só um aperitivo, só para vocês verem, quem não conhece, como é que funciona. Beleza? Mas nós estamos aqui, ó. Não é negocinho de gravou aula ano passado e está passando, sei não. O pau aqui quebra... Tora na hora. Aqui a chibata é ao vivo, em nome de Jesus. Bom, então eu escolhi, né, e o professor Michel, nós fizemos aí um apanhado, e nós vamos comentar aqui para vocês, hoje, a respeito da condução do transporte de seiva bruta elaborada, o anelamento de Malpighi, e o professor Michel vai concluir aí com a questão dos hormônios, que nós achamos que é possível, que ele cai em prova. Então, ele vai passar aí a questão dos hormônios vegetais e dos movimentos vegetais, tá? Então, galerinha, eu vou começar rapidinho aqui com a parte da condução da seiva. Pessoal, primeiro detalhe que vocês têm que lembrar para mim, calorada, é que nós temos dois tipos de vasos condutores nos vegetais, né? O famoso xilema e o famoso floema. Lembrando que essa aula ela está sendo gravada, será disponibilizada para vocês, e os slides com as anotações também serão enviadas no grupo de vocês, beleza? Isso aí, Davi, vocês viram comigo também a questão dos hormônios, então é para quem não viu e quem quiser reforçar esse assunto, nós vamos estar aí com vocês. Bom, pessoal, o xilema, característica, ele também é conhecido com o nome de vaso lenhoso. Galera, vaso lenhoso, e ele conduz a seiva bruta, que é basicamente água mais sais minerais. Repare na seta, ele conduz no sentido ascendente. Então, ele vai com a seiva da raiz para as folhas. Ele sobe com a água e os sais minerais. Pessoal, o xilema, ele é formado de células mortas pela deposição de uma substância chamada lignina. Lignina é uma substância que deposita na parede celular da célula vegetal. PISM2. Não dá para ter tudo na vida. A lignina vai tornar a célula do xilema uma célula rígida, uma célula firme, que vai suportar, por exemplo, a pressão da subida de seiva. Mas, em compensação, essa célula morre. Ela fica firme, rígida, resistente por causa da lignina, mas a mesma lignina causaria a morte dessa célula. Então, o xilema, o que eu preciso saber? Conduz seiva bruta, que é basicamente água e sal mineral, conduz no sentido ascendente, da raiz para a folha. Lenhoso, Manuel, vem de lenha, é um outro nome que o xilema tem, vaso lenhoso, de vaso morto, rígido. Você popularmente chamaria de lenha, tá? Lenha de fogão, por isso que tem esse nome, lenha, de vaso lenhoso. Tá, Manuel? É um outro nome que o xilema pode ser chamado. Xilema ou vaso lenhoso, tá? Lembra, conduz seiva bruta da raiz para a folha, e bruta é água e sal mineral. Pessoal, a seiva bruta, água e sal mineral, será usado nas folhas, mais precisamente no
cloroplasto aqui, para que seja feita a fotossíntese e produza a seiva elaborada. Tá aqui, ó. Seiva bruta será convertida em seiva elaborada, que é rica principalmente em carboidratos, açúcares. E aí, a função agora é do floema. O floema vai descer com a seiva elaborada, também chamado de vaso liberiano, que é um outro nome que o floema tem, floema ou vaso liberiano. Conduz a seiva elaborada, que é basicamente carboidratos e água, e ele vai conduzir, pessoal, no sentido descendente. Células do floema são consideradas células vivas. Então, galera, o primeiro detalhe para vocês seria a comparação entre os dois vasos condutores. Xilema é morto, conduz seiva bruta da raiz para a folha. Floema é vivo, conduz seiva elaborada da folha para a raiz. Então, um sobe, o outro desce. E aí, PISM 2 veio uma das maiores situações de se explicar da biologia, que foi a condução da seiva bruta. Pessoal, quando você vai tomar um refrigerante, quando você vai tomar um drink, quando você vai tomar alguma coisa, um sorvete, um milkshake, você vai usar um canudinho. O que você faz? Você faz a pressão na ponta do canudinho e esse líquido sobe. Resultado da história. Planta tem que subir com a seiva. Seiva bruta, aqui, ó, vai da raiz para a folha. Planta tem que subir com a seiva. Mas planta não tem boca. Como que ela vai puxar o xilema, né, um tubinho, como que ela vai fazer essa água subir? E detalhe, você tem árvores de 30, 40, 50, 100 metros de altura. Como que eu faço essa seiva bruta subir? Como que a água e o sal mineral vai para uma planta de 100 metros de altura? Como que ela sobe com isso aí? Exatamente, Arthurzinho. Aí, várias pessoas tentaram explicar, foi uma das coisas mais difíceis de se explicar na biologia, a subida da seiva. Até que um camarada chamado Dickson conseguiu explicar e mandou bem. Ele simplesmente explodiu a explicação. Ele detonou na explicação. Primeiro detalhe, Dickson diz o seguinte: para eu explicar a subida da seiva PISM 2, eu preciso primeiro explicar, segundo Dickson, como que a água e os sais minerais entram na planta. Para eu explicar como que ela sobe, eu primeiro preciso explicar como que ela entra. E aí veio a chamada primeira parte da explicação de Dickson, pressão positiva da raiz. Galerinha, a raiz, ela é naturalmente um órgão hipertônico. Quer dizer que tem muito soluto na raiz e pouco solvente, pouca água. Então, a raiz, naturalmente, ela é hipertônica. Se vocês lembrarem lá do primeiro ano, né, do PISM 1, a osmose, a água vai sempre para onde houver mais soluto. Isso, Darkness, a água vai para onde tem mais soluto. Isso, Maria Paula, show de bola. A água vai onde tem mais soluto. A raiz tem muito soluto, então a água do solo, obrigatoriamente, vai para dentro da raiz, por osmose. Opa! Então, Dickson mandou muito bem, já começou destruindo. Vocês querem saber como que a seiva sobe? Mas ninguém explicou ainda como que ela entra na planta. Aí o Dickson foi lá e falou, ó, a raiz, ela é hipertônica, tem muito soluto, pouco solvente, então a água vai, naturalmente, por osmose, para dentro da raiz. Perfeito. Então, como que a água entra? Pela pressão da raiz, através da osmose. A água entra no vegetal. Agora,
Olha que doideira. Pessoal, na parte alta da árvore é onde ficam as folhas. E nas folhas acontece a transpiração. Pessoal, transpirar é perder água na forma de vapor. Transpiração é perda de água na forma de vapor. Olha que legal. A raiz, ela vai ter muita água. Você tem mais água na raiz. Por quê? Porque a raiz absorve a água por osmose. E a água, ela vai sendo transpirada pela folha. Então, na parte alta da árvore, não tem água, porque ela está sendo transpirada. Embaixo, na raiz, tem água. Em cima, não tem. Essa diferença de pressão osmótica, muita água embaixo, pouca água em cima, a água vai de onde tem mais para onde tem menos. A água vai subir por capilaridade. A água subirá pelo xilema, graças a essa diferença de pressão osmótica. Muita água embaixo na raiz, pouca água na folha, a água sobe. E aí vem o detalhe, galerinha, maravilhoso. Não importa o tamanho da árvore, 50 metros, 60 metros, 100 metros, as folhas ficam sempre em cima. Então a seiva vai subir para a altura que tiver que subir. São as folhas, ao transpirarem, que criam essa diferença de pressão osmótica. Então não importa o tamanho da árvore, as folhas estão sempre no alto, a seiva vai subir para qualquer altura de árvore. Olha que doideira! E aí o Dixon não terminou. Ele falou assim, vocês gostaram? Então a água entra pela raiz por causa da raiz ser hipertônica. A água entra por osmose. A água sobe graças à diferença de pressão osmótica. Muita água na raiz, pouca água nas folhas, porque elas transpiram, então a água sobe. Então, galerinha, a transpiração foliar, né? Lembrando aqui, ó, a transpiração foliar faz a seiva bruta subir. A transpiração das folhas cria a diferença osmótica de pressão e a seiva sobe. Aí a galera, aí o Dixon falou assim, mas eu não acabei ainda não. Eu não acabei ainda. Ainda existe um terceiro detalhe para moer, para acabar de moer a galera, tá? Que é a teoria da coesão e adesão da molécula de água. Isso, Maria Paula. É isso aí, Maria. Espetacular, como sempre, Mariazinha. Show de bola. Como assim, Marco, coesão e adesão? Vocês aprenderam em química. A molécula de água, ela é uma molécula de polo. Ela tem no oxigênio um polo negativo, pelo excesso de elétrons, que são arrastados para lá. E no hidrogênio, você tem um polo positivo, porque o elétron do hidrogênio vai para perto do oxigênio, o hidrogênio ficará só com o próton, que é a carga positiva. Então, o oxigênio tem um excesso de carga negativa e o hidrogênio, excesso de carga positiva. Então, você criou um dipolo aqui, ó, 2 polos. Alguém lembra? Fala comigo, PISM 2, detona, cargas opostas se atraem ou se repelem. Cargas opostas se atraem. Isso, Alícia, isso. Essa é minha galera. Salve, Senhor! Esse povo vai destruir o Pismeta. Está exorcizado em nome de Jesus. Galerinha, as cargas opostas se atraem. Então, olha que bacaninha. Olha aqui, ó. Isso aqui é o xilema, o tubo do xilema. A molécula de água, aqui, ó, ela pode se aderir às paredes do xilema por diferença de carga elétrica e pode se aderir a outras moléculas de água. Então, ó, a parte positiva do hidrogênio vai se unir, vai se ligar à parte negativa do oxigênio. E aí vai fazendo isso como se você pegasse um clips de papel e emendasse um no outro. Aí, quando você sobe um clips,
os outros vêm agarrados juntos, pendurados ali. É mais ou menos a mesma ideia. Uma molécula de água, ela agarra e ligações de hidrogênio, Alicia. Isso, uma molécula de água vai puxando as outras e elas vão se agarrando nas paredes do xilema. Então, ó, você tem a coesão das moléculas de água, água ligada à água. A coesão é a água ligada na água. E a tensão ou a adesão, também chamado de adesão, água na parede do xilema. Água nas paredes do xilema. Igual o Homem-Aranha, tá? A água, ela agarra em outras moléculas de água e também agarra nas paredes do xilema. Isso, Mari. Mari, a parede do xilema, ela tem cargas positivas e negativas. A lignina que tem nas células e outras substâncias na parede do xilema tem cargas positivas e negativas. Então, as moléculas de água agarram nas duas, Mari. Igual na água. A água tem a parte positiva e negativa, o positivo liga no negativo, o negativo no positivo, e nas paredes do xilema é a mesma coisa. Não, Lucas, aqui não é a questão, não é uma ligação química, é só uma interação. Não é uma ligação, tá, Lucas? É só uma interação, tá? Não é ligação, tanto é que é fraco. É uma condição de posicionamento fraco. Elas são rompidas facilmente, tá, Lucas? Então, galerinha, tá aqui, ó. A pressão dentro do xilema das folhas diminui, ocorre o fluxo de água no sentido do caule para as folhas, aqui, ó. E a pressão dentro do xilema diminui, ocorre... Peraí. Então, aqui, ó, existe na coluna de água no xilema, permite a subida da água que vai da raiz até as folhas. Então, PISM 2, 3 situações. Sim, Alice, sim. A ligação de hidrogênio, é porque aqui, pessoal, a ligação de hidrogênio, ela não é uma ligação tão forte. Tanto é que a interação das moléculas de água é como se fosse um ímã, gente. Se você pegar um ímã, você consegue separar ele. A ligação não é tão forte. E aí, essa ligação química, essa interação acontece com as moléculas de água e com as paredes do xilema. Eles não vão, pessoal, eles não vão te explicar, te pedir para explicar a situação química da história. Eles querem só que você saiba o seguinte: como que a seiva sobe da raiz para a folha. Como que a seiva vai subir? Primeiro, vai subir pela entrada da raiz, pressão da raiz, a água entra. A transpiração foliar cria a capilaridade para a água subir. Para ajudar na subida da água, você tem a água se aderindo às paredes do xilema, adesão, e a água se aderindo uma das outras, coesão. É isso que ele quer que você saiba, tá? 3 situações fariam a água ajudar a subir na seiva. Exatamente, Maria Helena. Ela sobe pelas interações. Primeiro, Maria Helena, ela sobe por causa da transpiração da folha, a diferença de pressão osmótica. Para ajudar, aí, Maria Helena, essa terceira aqui, ó, seria um auxílio para ajudar na subida de água. Ajuda a água a subir. O principal fator que faz a água subir, Maria Helena, é essa aqui, ó. A transpiração foliar. É o principal fator que permite a subida da água. Tudo bem, Maria? A terceira situação é para ajudar na subida. Tudo bem? Então, ó, pressão da raiz, a água entra. Transpiração foliar, a água sobe. Para ajudar na subida, adesão e coesão. Água na parede dos xilemas e água, uma molécula ligada na outra. Professor, e a seiva elaborada? Pessoal, a seiva elaborada já é mais fácil. Seiva elaborada, ela desce, ela vai a favor da gravidade. Então, o que acontece? A seiva bruta sobe,
se transforma em seiva elaborada, que vai descer pelo floema. Tá? Galerinha, o floema vai descer com a seiva até a raiz, que a gente chama de folhas, frutos, que a gente chama de órgãos de dreno, órgão de drenagem. A raiz, ela vai descer, puxar a seiva para baixo. A seiva elaborada, ela vai descer. Então, galera, para subir é que é o problema. Como diz a brincadeira, para descer, todo santo ajuda, né? Então, para descer, vai pelo floema, para subir, vai pelo xilema. E aí, olha o que aconteceu. Um cara, isso aqui, pessoal, é a visão, eu vou diminuir aqui, ó. Isso aqui é a visão de um caule, tá? Você vai ter aqui a visão de um caule cortado, você cortou um caule de angiosperma ou gimnosperma, só que aqui é angiosperma eudicotiledôneo. Eu vou explicar, tá? Angiosperma eudicotiledôneo. Nas monocotiledôneas, você não tem essa disposição. Se vocês lembrarem, a angiosperma ela é separada em dois tipos, monocotiledônea e eudicotiledônea. A eudicotiledônea, ela tem os vasos condutores organizados. A monocotiledônea, os vasos condutores são desorganizados. Então, este desenho que você está vendo, tudo arrumadinho, bonitinho, eudicotiledôneo. Tá? Então, vamos lá. De fora para dentro, quais seriam os tecidos? Tuber, que é o tecido morto. Felogênio, que é um meristema, que é um tecido jovem. Tá? Você tem o feloderme, que é a camada de dentro. E aí, pessoal, ó, vou chamar o suber de número 1, felogênio de número 2, feloderme de número 3. Quando você soma os três, você dá o nome de periderme. Pisme 2, também chamado de casca. Periderme ou casca. Só que o suber é morto. Felogênio e feloderme não são mortos. Tá? Então, Marco, a casca da árvore tem 3 tecidos? Suber, felogênio, feloderme. Os 3 formam a casca da árvore. Depois que passou a casca, os 3 tecidos da casca, vem o floema, a ele aqui, ó, floema. Depois vem o câmbio, que é um outro meristema. Depois vem o alburno, que é o xilema funcional, é o xilema que funciona. Depois vem o cerne, que é o xilema não funcional. É o xilema que já está obstruído, ele não funciona mais. Tá? Ô, Fernandinha, pode cair os dois, meu anjinho, infelizmente. Por exemplo, Fernandinha, muitas pessoas falam, eu vi a casca da árvore soltando, da goiabeira, do eucalipto. Vou voltar, Mari. Eu vi a casca da árvore soltando. Não é a casca, Fernandinha. O que solta é o suber, é a primeira parte morta aqui, ó. Mari, então vamos lá. Isso aqui que você está vendo é o caule de uma angiosperma eudicotiledônea. Também poderia ser de uma gimnosperma. Não pode ser, por exemplo, de uma palmeira. Palmeira é monocotiledônea, eles não têm o arranjo bonitinho assim, não. Tá? As monocotiledôneas, palmeira, coqueiro, cana, bambu, eles não têm organização desse jeito aqui, não. Como que seria, então, Mari, se eu cortar uma goiabeira, se eu cortar uma jabuticabeira, tá? Não, só dessas, Mari. Mari, só dessas, tá? E aí, o que acontece? Se você virar o tronco da goiabeira, da jabuticabeira, você virou o tronco, você vai ver isso aqui, ó. O tecido suber, mais o felogênio, mais o feloderme. Esses 3 aqui, ó, formam a periderme, ou o que você chama de casca da árvore. Então, a casca da árvore são 3 tecidos juntos.
casca da árvore não é um tecido só, Mari. É o suber para fora, felogênio, que é o meristema, feloderme para dentro. Depois da casca, Mari, você vai achar o floema. Depois do floema, o câmbio, que é um outro meristema. Depois o alburno, que é o xilema. Alburno é o xilema funcional. É o xilema que está conduzindo a seiva bruta. E o cerne é o xilema não funcional. É a parte mais interna e mais dura que o vegetal tem. Ele não transporta nada, porque eles já estão todos obstruídos, já estão os vasos entupidos. Tá? Aí o cerne, o alburno funciona, e o cerne é um xilema que não funciona mais. Ficou velho, entupido, fica no meio da árvore. Tá? Então agora vamos lá. Quando você faz o tal do anelamento, pessoal, conhecido como anel de Malpighi, o que é isso? Você vai tirar, olha só, você vai tirar um disco, um anel profundo da casca da árvore. Então, você vai tirar a casca, suber, felogênio e felodermo, e vai tirar também o floema. Espera aí, eu vou tirar o floema? Vai. O xilema não mexe, ó. Xilema intacto. O floema já foi. O floema saiu junto com o anel da casca. E aí, pisme 2. O xilema não foi mexido aqui, ó. O alburno não foi mexido. Então, a seiva bruta continuará subindo. Seiva bruta sobe. Aí, ela vai virar seiva elaborada. E alguém lembra? A seiva elaborada tem que descer por onde? Por onde que desce a seiva elaborada? Exato, Mariane, se você tirar essa ideia, Mariane, se você tirar um anel profundo, você vai tirar também o floema. Essa é a ideia. Mariane, você vai tirar a casca e o floema. O câmbio, Camila, é o meristema. Câmbio é o que produz o floema e o xilema. Câmbio produz xilema e floema. Ah, é o meristema que fabrica os dois aqui, ó. Ok? Resultado. Eu tirei o anel, eu tirei o floema e o xilema ficou normal. Resultado, darkness, o anel de Malpighi. Você vai tirar um anel da casca. Olha o desenho aqui, ó. Você vai tirar um anel da casca. O que você vai tirar, darkness? Você vai tirar o suber, o felogênio, o feloderma e o floema. Você vai tirar 4 tecidos. Tirou o anel. Isso, você vai tirar o anel. Cortar lá aqui, gente, ó. Olha o anel aqui, gente, ó. Eu cortei um anel da árvore, eu tirei a casca e o floema. Saiu a casca e o floema. O xilema não foi mexido. Aqui, gente, ó. O anel vai tirar isso tudo aqui, ó. O anel vai tirar todos aqueles tecidos ali. Só vai deixar o xilema. Isso, Alice, é o que eu estou tentando explicar. É o que eu estou tentando chegar lá. Então, ó, se eu tirei o anel, eu vou tirar a casca e vou tirar o floema. Seiva bruta não foi mexida, porque o xilema está lá. Então, a seiva bruta continua normal. Vai virar seiva elaborada, e aí, se você lembrar, ó, seiva elaborada, tem que descer pelo floema. Só que eu ranquei o floema aqui, ó. Eu tirei o floema. Eu tirei fora o floema. O floema saiu. Resultado da história, eu tirei fora o floema, seiva bruta sobe, a seiva elaborada, ela para aqui, ó. Meristema, Sara, são tecidos jovens da planta. Meristemas são tecidos que fazem a planta crescer. Tecidos jovens da planta chamam meristema. Tá? Raíssa, ela desce porque ela é produzida na folha e ela tem que ir para a raiz, Raíssa. A seiva elaborada é produzida na folha, pela gravidade ela tem que descer, Raíssa.
a gravidade puxa a seiva elaborada para baixo. A seiva elaborada, ela tem que descer pelo floema. Tá? Só que na hora que chegar no anel, não tem floema. Eu tirei o floema. Então, a seiva elaborada, ela não chega na raiz. Aqui, ó. Seiva elaborada não chega na raiz. Lembrando para mim, galera, a seiva elaborada é a seiva rica em açúcares. Não vai chegar a seiva... Exato, Dagnes, é que eu estou querendo falar. A seiva elaborada, ela não chega na raiz. Se a raiz para de receber açúcares, a raiz vai parar de receber os açúcares. Então, a raiz, ela vai morrer. Sem os açúcares, sem os nutrientes, a raiz morre. E aí, a raiz é o coração da planta, gente. Se a raiz morre, o vegetal morre em seguida. Então, a ideia do anel de Malpighi é matar a planta. Essa é a ideia. Você tira o anel da casca, arranca o floema junto. Seiva elaborada não chegará mais na raiz, porque ela não passará do anel. Se não chega na raiz, a raiz morre e o vegetal morre em seguida. Não, Mari. Não, Mari. Mari, a água na raiz vai continuar subindo. Só que a raiz, Mari, ela vai parar de ter nutrientes e as células morrem. Automaticamente, Mari, com a planta consumindo os carboidratos, a raiz vai deixar também de ser hipertônica e automaticamente diminui a entrada de água. Só que, Mari, antes disso tudo acontecer, né, a raiz já consumiu as reservas e o vegetal morre. Beleza? Então, a função do anel é matar a planta. Tira o floema, seiva elaborada, não passa mais para a raiz e a raiz morre. Perfeitamente, Luiz. Em alguns vegetais, observa-se uma dilatação aqui, Luiz. A seiva elaborada, ela vai ficar parada aqui. Ela vai ficar parada ali. Aí costuma dar uma barriguinha aqui no vegetal, ó, de acúmulo de seiva elaborada, tá? Mas, Luiz, não vai fazer a menor diferença, porque a planta vai morrer. Tudo bem? Então, vamos ver, senão a gente não fecha aqui. Uma questão na prova do PISME. Professor, esse raciocínio do anel de Malpighi é detalhadamente cobrado? Não, Maria Helena. O que é cobrado? Eu vou mostrar aqui agora, ó. Isso aqui caiu na prova, Maria Helena. Aqui, ó. Isso aqui é do PISME, ó. Em 1675, você vai ver agora como que é cobrado, tá? O biólogo italiano Marcello Malpighi realizou uma experiência básica e fundamental para que ocorresse uma elucidação posterior sobre o fluxo de seiva bruta e elaborada em plantas. Ô, Luísa, se o câmbio permanecer, porque às vezes ele é arrancado junto, se ele permanecer, Luísa, até haveria a formação de um novo floema. Só que para isso precisa de energia. E a raiz está perdendo a energia porque não está chegando lá na raiz a seiva elaborada. Então, Luísa, pode ser, se você mantivesse a raiz viva, haveria uma regeneração. Mas sem a raiz, se a raiz morre, não há essa regeneração. Ô, Marcão. E também tem a questão de conectar novamente os vasos, né? Exatamente. É isso aí. Tá? É como se, Luísa, você rompesse um vaso sanguíneo e tentar emendar eles outra vez. Tá? Essa questão é 2018, parece, Gabriela. E aí ele fala assim, ó, caso ocorra uma retirada de casca em torno de todo o tronco, principalmente de uma arbórea na altura do peito, cerca de 1,5 metro do solo, processo denominado anelamento, o que acontece em termos de condução de seiva e manutenção da vida dessa planta? Pessoal, se eu tirei o anel, condução de seiva bruta para de subir? Seiva bruta para de subir? Não. Então, ó, seiva bruta continua subindo pelo xilema.
Ponto. Seiva elaborada não chegará mais até a raiz. Seiva bruta continua subindo, mas a seiva elaborada, ela não chegará mais na raiz. Manutenção da vida, a árvore morre. A árvore morre. Tá vendo, Maria Helena? Não é nada detalhado. É só o básico, você saber o que é o anel. A árvore, ela morre com o passar do tempo. Uma pergunta rápida, pessoal. Por que a árvore não morre rápido? Por que a árvore não morre rápido? Por que ela demora para morrer? Se eu fizer o anel, ela não morre. Não, Alícia, não é o chileno. Perfeito, Darkness. Perfeito, Darkness. Porque ela ainda tem reserva na raiz, que vai manter a raiz funcionando por algum tempo. É isso aí. Perfeito! É isso, gente. Show! Agora, letra B. Caso nessa mesma árvore esse anelamento ocorra apenas em um ramo lateral e não no tronco principal, responda as mesmas questões. Condução de seiva. Gente, se ao invés de eu anelar, a árvore, se ao invés de eu anelar a árvore toda, eu anelar o galho, se eu anelar o galho, o que acontece com a árvore? Nada. As seivas continuarão sendo conduzidas. As seivas continuarão sendo conduzidas no tronco. No ramo, a seiva elaborada, você fez um anel no galho, a seiva elaborada não passará para o tronco. A seiva elaborada não passará para o tronco. Tá? Isso, e aí se tiver fruto, ele vai ficar maior e mais doce. Perfeito? Tá? Agora, manutenção da vida. A árvore vive e o ramo morre. A árvore vive, mas o ramo vai morrer. Tá? E o letra C, caso estipulemos um anelamento de 3 centímetros de profundidade, a altura do peito, em uma estipe caule de palmeira. Palmeira é uma monocotiledônia. Palmeira é uma monocotiledônia. Pessoal, caso eu faça o anelamento na monocotiledônia, o que ocorreria? Condução de seivas continuarão normalmente. Pois os vasos são desorganizados. Os vasos são desorganizados. Tá? Manutenção da vida, planta vive. Na monocotiledônia, ele não tem esse arranjo. Se você fizer o anel, os vasos estão desorganizados. Os poemas continuarão funcionando, porque você vai tirar alguns, mas os outros continuarão trabalhando normalmente. Tá? Monocotiledônia, Isadora, você tem palmeira, você tem coqueiro, você tem bambu, você tem cana, você tem arroz, você tem milho. Tá? Questão bacaninha, né? Show de bola. Pessoal, Euticotiledônia, exato, Camila, é porque dicotiledônia era um nome antigo, agora o nome atual é Eudicotiledônia. Existe ainda a dicotiledônia, mas ela está numa separação, ela foi reclassificada. O correto agora é Eudicotiledônia, tá? Ô, Bernardo, a seiva, ela tem valor comercial, por exemplo, quando você pega da cana. A seiva da cana é o caldo da cana que você usa. Beleza, Bernardo? Show?
Meus queridos, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto. Vou passar para o Michelzão, senão a gente não fecha essa aula aí. Vou mandar os slides, tá? Pode ficar tranquilo. Vou mandar os slides. Marco, pode ocorrer de tirar o xilema? Não, Isabela, o xilema é mais interno. Como que você vai tirar uma parte interna sem tirar a externa? Não tem jeito, Isabela. Seria praticamente impossível tirar o xilema sem tirar o floema. Beleza? Show de bola? Não, Fala Juan, comigo, meu povo. Ó, pode ir lá, só Marcão, um pode ir minutinho. lá. Juan, você tem que saber o que é monoiodicotiledônero. Isso aí tem que saber, tá, Juan? Isso é conhecimento básico, tá bom? Beleza? Só que a gente não pode entrar nisso aqui agora. Ok? Beleza? Pode falar, Michelzão, mete bronca aí. Fala comigo, Marcão. Ô, galera, ó, deixa eu contar um negócio pra vocês. É, tem uma curiosidade muito interessante, Marcão, que esse anelamento que a gente faz no galho lateral, ele é usado para adoçar fruto, Isso, né? Que a gente exatamente. usa para adoçar fruto. É muito doideira. Aí ele perguntou, ó, por que que uma bananeira, quando cortada, não morre novamente? Ó, não cresce novamente. Quer responder, Marcão? Ô, Bernardo, aquilo que você vê fora da terra, Bernardo, é um falso caule. Aquilo é um conjunto de folhas, Bernardo. O caule verdadeiro da bananeira, ele está enterrado, chama rizoma. Então, aquilo que você corta fora, que é onde dá o cacho de banana, é um conjunto de folhas. Aquilo não é caule. Beleza, Bernardo? Tranquilo? Por isso que ele cresce de novo. Aquilo não é caule, é um conjunto de folhas. Bacanão? Show de bola. Vai lá. Ô, galera, ô Camille, eu vou mandar daqui a pouco, tá, minha querida? Porque senão não vai dar tempo agora, não? Pode ser? Você quer escrever nele? Mas daqui a pouco eu mando para vocês. Eu vou escrever também, eu mando escrito. Meus jovens, é o seguinte, para não estender muito a aula de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa questão é uma questão que já se repetiu no PISM 2 mais de uma vez. É uma questão sobre hormônios vegetais. Muita gente, pessoal, nos hormônios, costuma se embananar e costuma achar que é muito difícil, mas o hormônio vegetal é balela, tá? Ô Marcão, você está transmitindo aí na tela, tá? Só te contando. Hormônio vegetal é balela. Cair tem que acertar, não pode errar. Primeira coisa, hormônios são moléculas que são utilizadas para comunicação. Por exemplo, vocês têm hormônios. Me dá um exemplo de um hormônio humano. Fala comigo, galera. De vocês, qual hormônio existe no corpo de vocês? FSH, vamos lá, folículo estimulante, ocitocina, que mais? Hormônio do crescimento, que é o GH. Isso. Como que é o do pâncreas? Como é que é o nome dos hormônios do pâncreas mesmo? Me conta. Insulina, glucagon. Só que aqui, galera, isso não é o bom do PISM 2 e de qualquer ano do PISM, é que não tem fisiologia humana. Assim, eu não sei se é o bom, porque é uma das partes mais interessantes, né? Mas o PISM optou por não ter a fisiologia, que é uma das partes que a gente mais gosta de estudar. Eu agradeço porque já tem matéria demais de biologia e é bom que a gente não tem muita coisa. Em termos de ser interessante, eu concordo demais, é uma das mais legais. Mas tem muito, né, gente? Imagina, vetor, e geralmente é PISM 2. O PISM 2 já é imenso, gigantesco, e aí você vai e coloca uma fisiologia humana no meio. Seria muito complicado, né, galera? Então, eu concordo com a ideia de não ter pelo menos uma das matérias. Mas vamos lá. Professor, hormônio vegetal, eles fazem coisas parecidas com os hormônios animais? Sim, eles estimulam algumas funções vitais das plantas: floração, crescimento, frutificação, germinação, desenvolvimento de gemas, que é onde nós temos os meristemas, principalmente os meristemas primários, por onde as plantas crescem, produzem ramos. Ou seja, os hormônios, eles controlam as várias funções vitais da planta. E essa questão fala justamente sobre isso. A vantagem é, os hormônios, eles têm palavras específicas, funções específicas que ajudam vocês a entenderem a função de cada um. E tem outra coisa, o hormônio humano tá aí na casa dos 30, mais ou menos, né? Hormônio vegetal é quanto? Vocês sabem quantos hormônios vegetais existem? Existem mais, mas nós trabalhamos com quantos no ensino médio?
5 hormônios vegetais. 5. Olha que beleza, gente. Trabalhar com 5 hormônios, isso é doce na boca de criança, pelo amor de Deus, tranquilo demais. Ô, galera, eu vou mostrar para vocês esses hormônios aqui e vou mostrar algumas funções desempenhadas por eles, tá? A Maria já até agradeceu a Deus ali, ó. Obrigado, Senhor. Ótimo. 5 hormônios é para glorificar de pé a igreja. Nossa Senhora, que beleza, hein? Queridos, 5 hormoninhos muito tranquilos que têm funções específicas. O que que vocês precisam saber? Ah, professor, tem que saber onde o hormônio é produzido? Não. Não, o PISM não cobra local de produção desses hormônios. Tem que saber se o hormônio ele é um hormônio que está na fase líquida ou na fase gasosa? Só o etileno que vai ser importante. O resto não é importante. Vocês saberem onde, como que ele é translocado, como que ele se move. Isso não vai ser cobrado. O que é cobrado historicamente no PISM-2 é o hormônio e a função. Hormônio, função. Hormônio, função. É isso que vocês têm que saber. O Davi falou, ó, se eu souber a função e não souber o nome do hormônio em uma questão aberta, eu perco muito ponto. Se pedir para você citar o hormônio e depois descrever a função, sim, Davi. Vai depender do tipo, o que que a questão exige de vocês. Então você vai ter que interpretar. Se pede nome, se pede para você citar e depois explicar a função, aí sim, porque são duas respostas. Beleza? Mas vamos lá, galera, vocês vão saber os dois, tá? Já caiu o hormônio em questão aberta? Já caiu em questão aberta. Geralmente, função. A última que caiu, inclusive, de hormônios foi uma função específica de um hormônio, o que que ele fazia, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. Quais são os hormônios que existem? Anotem no caderno de vocês. Auxina, tem até uma musiquinha na internet. Auxina, auxina, auxina. Coisa horrível. Que ridículo. Michel, ainda bem que Nossa você dá aula, né? Senhora. Ainda bem que eu dou aula. Ô, Graças a Marcão, Deus. eu escolhi uma profissão correta, né? Eu já te contei na Aham. outra aula que eu ia ser jogador de futebol, tá? O problema foi a cirurgia, né, galera? Mas eu tenho cara, vocês conseguem perceber? Físico, né? A cesárea da minha mãe que atrapalhou. Galera, auxina, giberelina, citocinina, ácido abscísico, etileno. De cara, presta atenção nisso aqui para mim. Todas as vezes que cair etileno, das duas, uma. Ou vai estar relacionado com o amadurecimento de frutos, ou com queda de folhas. Só. É isso que acontece. O etileno é o mais fácil. Apareceu o etileno e já apareceu mais de uma vez no PISM, tá? Apareceu etileno, amadurecimento de fruto, queda de folha. Vou dar um exemplo. Vocês já perceberam que quando vocês colocam banana numa fruteira, ela meio que amadurece as outras frutas também? Se você colocar banana, ou se você coloca num saco, num jornal, ela amadurece com mais velocidade. Por quê? Porque a banana, ela é um fruto climatérico. O que que significa isso? Ela tem picos de etileno depois que ela é colhida do pé, ou depois que ela cai, ela amadurece depois que cai. E o que é mais interessante é que o etileno é gasoso. Então, como ele é gasoso, você tem uma pinca gigantesca de banana ali, ela começa a liberar esse etileno aos poucos e vai amadurecendo tudo que está ali ao redor, beleza? Quer uma fruta mais madurinha? Ela não está tão legal? Coloca perto de uma banana, que ela vai amadurecer. Se você colocar perto de folhinhas também, um cacho de banana vai estimular. Ó, tem uma planta em casa, sei lá, tem uma plantinha que pode cair folha. Se você coloca um cacho de banana perto dela, você vai perder as folhinhas da sua planta quase todas, tá? Porque ela vai liberar etileno e esse etileno gasoso pode derrubar essas folhinhas. Inclusive, podem fazer esse teste se vocês quiserem. Galera, beleza. Esse é o primeiro ponto. Esse tem que saber. Beleza? Qual que é o que tem mais funções? O que tem mais funções é a auxina. E ela tem uma função muito importante. Esse aqui é o que tem mais funções, tá? Opa. Ó, vou até anotar isso para vocês. Costuma ser um dos mais cobrados é a auxina. Mais funções. Por quê? Presta atenção o que é que ela faz.
ela está relacionada com o desenvolvimento de frutos, ou seja, quando uma semente começa a ser formada, ela estimula a frutificação por causa da auxina. A auxina faz uma função muito importante que já foi cobrada várias vezes, que é atuar nos tropismos, geotropismo e fototropismo. O que que é isso? Um caule sempre cresce em direção, em qual direção? Em direção para cima ou para baixo? Para onde que um caule cresce de uma planta? Sempre para cima. Em direção a quê? Em direção à luz. Eu chamo isso de fototropismo. Crescimento em direção à luz. No caso do caule, fototropismo positivo, porque está em direção à luz. No caso da raiz, ela tem fototropismo positivo ou negativo? Raiz cresce a favor, no sentido da luz ou contra a luz? Contra a luz, fototropismo negativo. Perfeito, vocês entenderam. E o que que seria como que é um geotropismo? Um geotropismo é o crescimento em direção ao solo. Quem tem geotropismo positivo? Me conta. Quem tem geotropismo positivo? A raiz, isso, em direção ao solo. Geotropismo negativo seria o crescimento do caule contra o solo. Só que o geotropismo, ele também, a gente tem o gravitropismo, né, que são análogos, porque o gravitropismo é no sentido da gravidade ou contra a gravidade. Beleza? Camila falou. A auxina só atua nesses dois tropismos? Sim, nesses dois tropismos, beleza? Fototropismo e geotropismo. Bom, o que mais que a auxina faz que é importante nessas provas? A auxina estimula a dominância apical. O que é isso? A planta, ela pode crescer de duas formas, o caule da planta, no caso. Ou o caule cresce para cima, os ramos continuam crescendo para cima, ou a planta dá meio que uma engordadinha. Ela produz ramos laterais. A auxina, ela estimula o crescimento nesse sentido. Ela não estimula o crescimento dos ramos laterais. Sabe o que é interessante? Jardineiros sabem isso. Mesmo que eles não conheçam a auxina, eles sabem exatamente que isso funciona. Por quê? Vou mostrar uma coisinha para vocês. Isso aqui, ó. Pera aí. Opa, eu tirei, na verdade, o ramo. Ah, isso aqui seria o crescimento apical, ó. A planta cresce nesse sentido, pela gema apical, estimulado pela auxina. O que o jardineiro faz quando ele quer que a planta engorde? Ele corta, ele poda. Então, a poda dos ramos mais altos faz a planta produzir ramos laterais, tá? Porque você quebra a dominância apical feita pela auxina. Pronto, show, beleza. Esses são os principais pontos. Tem outras funções? Tem. A auxina está relacionado com o crescimento diferencial de caule e de raiz. Eu não vou entrar nesses detalhes agora porque gastaria um pouco mais de tempo. A auxina faz produção de raízes adventícias de raízes laterais, quando uma planta está enraizando, mas a gente também não vai entrar nisso. Tem um que apareceu no PISM 2 todas as vezes. A auxina estimula o alongamento celular e, consequentemente, estimula crescimento do caule. Só que isso aqui é um problema. Por quê? Porque a auxina estimula crescimento do caule, giberelina estimula alongamento do caule, citocinina estimula alongamento do caule. Então, os três hormônios, eles estimulam a diferenciação do caule, mas de maneira diferente. Por isso que é algo muito generalista, certo? Vamos lá, Julinha? O que seria dominância apical? Dominância apical é o crescimento nesse sentido, tá? Para cima, digamos assim. É o crescimento dos ramos que já tem. Tudo bem? Então vamos supor, a planta tem um monte de ramo. Esses ramos que já existem, o crescimento deles é estimulado pela auxina. Se você corta esses ramos, o que vai acontecer? Você quebra a dominância apical e a planta produz ramos laterais. Tem um motivo. Tem um motivo, Julinha. Porque quando você quebra a dominância apical, você vai estimular um segundo hormônio, que é qual? Citocinina. Então a gente tem um balanço de auxina e citocinina. Por quê? Porque a citocinina, ela não estimula o alongamento apical. Ela estimula o desenvolvimento das gemas laterais. O que é isso?
Produção de ramos. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que o balanço é o crescimento dos galhos. Isso, Tiago, é como se elas estivessem produzindo novos galinhos. Perfeito. Beleza? Então a citocinina, ela está produzindo o desenvolvimento desses ramos e a auxina faz o crescimento apical. No fim das contas, o balanço de auxina e citocinina que vai fazer a planta crescer como um todo. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilo até aqui? Show! Tá, eu vou aproveitar que eu tô na auxina e vou terminar da citocinina e vou terminar de falar as funções da citocinina. O que que citocinina faz além do alongamento do caule? Ela participa na diferenciação de tecidos, retarda o envelhecimento de órgãos e estimula a divisão celular. Tanto a auxina quanto a citocinina, gente, estimula desenvolvimento de planta. A planta vai desenvolver, é uma planta ativa, com muitos recursos, com água disponível, ela pode desenvolver naquele momento, tá? Ela tem tanto energia suficiente quanto uma condição boa para isso se fazer. Então, citocinina e auxina estimula crescimento e desenvolvimento de maneiras diferentes. Vamos lá, Camila falou assim, ó. A citocinina estimula no crescimento lateral? Não entendi essa parte. Sim, deixa eu mostrar uma plantinha para você que vai ficar mais fácil. Deixa eu chegar nessa plantinha aqui, ó. Ô, Camila, é como se a auxina, ela estimula o crescimento nesse sentido da seta. Imagina que esse ramo está crescendo nesse sentido, entendeu? Que seria a dominância apical, beleza? O raminho que já existe, ele está aumentando de tamanho, ele está alongando. Ficou claro o que que a auxina faz? O tipo de crescimento que ela está estimulando? Ok? Me dá um ok para eu saber se você entendeu. Tá. Se você tira essa partezinha, tirei o ramo apical. Vou pegar o vermelhinho, ó. Tirei o ramo apical, cortei. O que que vai acontecer? A citocinina entra em ação. Ela estimula o desenvolvimento de ramos laterais. Tá vendo os raminhos laterais nascendo? Entendeu o que que é? Os ramos laterais, eles só são estimulados quando você tira o apical, quando você tira a citocinina do jogo. Ó, quando você tira a auxina do jogo, desculpa. E aí a citocinina pode estimular o desenvolvimento das gemas. As gemas ficam aqui, ó. Gemas laterais, no caso. Beleza? Que produz os ramos. Boa, boa, boa. Galera, tá. Então, lembrando, etileno, sempre amadurecimento de fruta e queda de folha. Auxina, tropismo, alongamento de caule, de células, estimula desenvolvimento de frutos, dominância apical. Pronto. Citocinina, ramos laterais, divisões celulares, retarda o envelhecimento de órgãos. Então, ele está estimulando a atividade das células. Fernanda falou, o que que significa retardar o envelhecimento de órgãos? Fernanda, significa manter uma célula, manter uma planta saudável. Por que que isso é importante? Porque existem outros hormônios que promovem o envelhecimento. Faz com que a folha envelheça e caia. Entendeu? Então, a citocinina, ela mantém a folha saudável, ela mantém a folha intacta, enquanto outros hormônios vão estimular a queda. Tudo bem. Falta dois hormônios. A giberelina, sempre que ela aparece, ela está relacionada com o crescimento dos caules, desenvolvimento de caules e folhas, e germinação de semente. Giberelina estimula a semente a germinar, estimula ela a nascer. Grande parte das perguntas do PISME está relacionando giberelina ao alongamento do caule e das folhas e a germinação de semente. Tem uma coisa interessante que a giberelina faz, que é o desenvolvimento de fruto sem semente. Porque a auxina também desenvolve fruto. Mas quando esse fruto não tem semente, quem estimula o desenvolvimento é a giberelina, não é a auxina. Tá bom? Citocinina, Pietra, divisões celulares, desenvolvimento de gemas laterais, dos ramos e retardo o envelhecimento de tecidos. Show de bola? Beleza? Então tá tranquilo. O Tiago falou assim, ó. Então, ela pode estimular a floração nas angiospermas, no caso da citocinina, o Tiago? Ah, não, dá, ó. A giberelina? Sim, a giberelina pode. Ela vai estimular floração e desenvolvimento de frutos. Perfeito, isso mesmo.
Se a gema apical for cortada, em que momento vai ter o crescimento lateral? Maria, tipo assim, não é instantaneamente, né? Mas assim que ela é cortada, já começa a desenvolver. Então, ali em alguns dias, você vai ter o desenvolvimento lateral, tudo bem? Beleza? Pode repetir a giberelina? E isso da semente? Sim, Mari. Giberelina, alongamento de caule, desenvolvimento de flores, folhas e frutos sem semente, tá? E germinação da semente. Tudo bem? Vai ser isso. Então, esse alongamento do caule da giberelina é diferente do crescimento do caule da auxina? Acho que sim, porque giberelina não tem a ver com os tropismos, mas só isso. Maria, no caso, ele vai ter o desenvolvimento, é porque esses hormônios, eles são todos estimulantes, certo? Então, a giberelina, ela vai estimular um desenvolvimento de caule, de folha e tudo mais, um pouco diferente da auxina, mas meio que é uma atuação em conjunto. Então é difícil você desvincular o tipo de alongamento de caule e você não precisa se preocupar com qual está acontecendo, só saber que todas elas acontecem ao mesmo tempo. Beleza? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Vamos entrar no ácido abscísico, Camille, porque você fez uma pergunta muito boa. Porque falou assim: e o ácido abscísico? O que que ele faz? Ácido abscísico é o hormônio que faz o contrário da citocinina, giberelina e auxina. Por quê? Porque ácido abscísico está relacionado com estresses. Ele evita que a planta sofra estresses. Pode anotar isso aí, ó. Evita que a planta sofra estresse. Ô, professor, o que que é isso? Planta pode ser estressada? Não igual nós, né? Mas planta pode ser estressada assim. Que tipo de estresse? O estresse para a planta é a falta de algum recurso. Por exemplo, falta de água pode ser um estresse. Concordam comigo, galera, que falta de água é algo estressante para a planta? É algo estressante, porque ela não vai conseguir se desenvolver com qualidade. Sol demais é algo estressante, frio demais é algo estressante. Então, o estresse é condições ambientais um pouco adversas para aquele desenvolvimento. O ácido abscísico, ele faz isso. O que que ele faz? Ele vai, por exemplo, promover dormência de gemas, ou seja, se o ácido abscísico estiver muito alto, citocinina age. Onde tem ácido abscísico em grande quantidade, citocinina se cria? Não se cria não, meu querido. Por quê? Porque o ácido abscísico, ele faz as gêmeas não se desenvolverem, tá? Ele não deixa, por exemplo, o desenvolvimento de flores, de frutos, ou ele promove a queda dessas estruturas, tá? Fecha os estômatos quando tem pouca água. Então, o ácido abscísico sempre está relacionado com ambientes de estresse. Vocês vão entender como que isso vai ser cobrado na questão daqui a pouco. Isis falou assim, ó, professor, eu me perdi um pouco. Na giberelina, se ela estimula a produção de sementes, como que ela é responsável por produzir plantas sem sementes? Vamos lá, Isis. Na verdade, ela estimula a germinação, que é quando a semente está no solo, ela vai produzir uma nova planta. Ela não produz a fecundação e a produção da semente. Então são coisas diferentes. Beleza? Entendeu o ponto? O Darkness falou, então o aquecimento global faz isso aumentar? De certa forma, em algumas situações, sim. Tá? O ácido abscísico ele está sendo produzido em grande quantidade quando a planta está estressada. Isis, ficou claro o que eu quis dizer? Tudo bem, minha querida? Deixa eu ver. O Gabriel perguntou assim, ó, é o que libera no inverno para as folhas caírem, certo? É isso, Gabriel. O ácido abscísico é o que libera para as folhas caírem no inverno. Ô, Michelzão, desculpa, eu não sabia que esse negócio de caixa alta é porque a gente está gritando, não. É Eu tipo não gritando, sabia. né? Eu Pois fiquei é. sabendo disso semana retrasada, eu não sabia disso, não. É como se fosse. Daquela... Ô, galera. Gente, vou falar de novo sobre a giberelina da germinação. Gente, vocês estão confundindo duas coisas. Vocês estão confundindo duas coisas. A semente que desenvolve no fruto é quando você tem uma fecundação. Fecundou, gerou semente. A semente que está sendo gerada estimula a produção de fruto. Quem faz isso? A auxina. Auxina. Vamos lá. Quando eu estou dizendo que a giberelina estimula, cadê? Aqui, ó, giberelina estimula germinação. Germinação é quando a semente caiu no solo e ela tem que eclodir não, né? Ela tem que se desenvolver para uma nova plantinha nascer.
Então, a giberelina que está fazendo a germinação é aquela que está lá na sementinha do solo. Tudo bem? É muito diferente da semente que está sendo formada no início do desenvolvimento do fruto. Eloá, ficou claro? Ok? Isso, exato. O que são estômatos? Lembra que o Marcão falou da transpiração, que a planta perde água, que ela tem que abrir e fechar para perder água? Ela faz isso por buraquinhos que tem na folha que nós chamamos de estômatos, tá? Eles são buraquinhos que podem abrir e se fechar. O ácido abscísico, ele estimula o fechamento desses estômatos, beleza? Galera, vou contar um negócio para vocês. O que eu coloquei aqui hoje para vocês é o suficiente para vocês responderem 95% das questões do PISM. Vou mostrar por quê. Olha aqui. Eu deixei as funções para vocês verem e tudo mais, tá? Mas deixa eu mostrar uma questãozinha. Olha essa questão que caiu no PISM. Eu vou mandar esse material, tá, gente? Eu preenchi ele bem para vocês terem uma base de referência. O crescimento e o desenvolvimento de um organismo pluricelular não seriam possíveis sem que houvesse uma comunicação efetiva entre suas células, tecidos e órgãos. Tanto nas plantas quanto nos animais, a regulação e a coordenação do metabolismo, do crescimento e da morfogênese é desenvolvimento de tecidos, tá? Dependem de sinais químicos, denominados hormônios. O termo hormônio provém do grego hormon, que significa estimular. Gente, olha essa pergunta, vocês vão me dizer o seguinte. São feitas as seguintes afirmativas sobre hormônios. É para vocês marcarem as corretas. Senta o dedo aí para mim, nesse teclado. As auxinas são responsáveis pelo crescimento do vegetal, pela dominância apical e pelo desenvolvimento de fruto. Me conta, galera, isso tá certo ou isso tá errado? Ó, molezinha, tá? Isso aqui, ó. Verdade, coloca vizinho, prontinho, moleza. Moleza, tá? 2, olha o etileno. O etileno promove o amadurecimento de fruto. Ô, gente, pelo amor de Deus, é até brincadeira. Isso aqui já caiu exatamente da mesma forma. 4 vezes no PISM. 4 vezes, tá? Então, verdadeira. 3, as giberelinas promovem germinação de semente e alongamento de caule. Cara, é receita de bolo. É só saber as principais funções, pouquinhas, tá? Esse ano, essa aqui eu acho que é de 2017, alguma coisa assim. Olha 4. As citocininas são inibidoras de crescimento e promotora de dormências de zema. Olha isso aqui. Isso aqui não é não. Tá falso, tá falso. Vamos na 5. O ácido abscísico estimula o desenvolvimento de gemas e retarda o envelhecimento de órgãos. O que o PISM fez aqui? O que ele fez para enganar vossas senhorias e para ver se vocês estavam atentos? Trocou as informações, pelo amor de Deus, gente. Nossa Senhora. Aqui, moleza. Moleza. Sabe as principais funções de cada um dos hormônios? Vocês matam as questões de hormônio com muita facilidade. Letra A. 1, 2 e 3 estão corretos. Tem coisa mais fácil que isso, gente? Me conta. Tem coisa mais fácil? Não tem coisa mais fácil que isso. É tranquilo. Tranquilo, muito, muito fácil. Estão vendo? Foi o que eu falei com vocês. Não é algo difícil. Se cair hormônio, muito provavelmente vai cair muito parecido com isso, né? Prof, cai nas questões hormônios ou a questão de reprodução das plantas cai também? Cai reprodução também. Muito, cai muito, tá? Muito. As alternativas entregam, exatamente, Maria. A giberelina pode ser usada nas briófitas ou não causaria efeito? Então, no caso, se a gente está falando de desenvolvimento de folha, sim, mas eu não tenho certeza qual tipo de giberelina existem nas briófitas, tá? Mas não vai cobrar essa relação com vocês, não. Vocês podem ficar tranquilos. Você pode voltar na parte de hormônios, só para eu conseguir tirar print? Ô, Sofia, eu vou mandar para vocês agora o nosso slide, tá? Daqui a pouco ele chega para vocês. Mas eu já vou voltar, porque aí você tira um printzinho aí. Peraí. Belezinha? Pode cair nas duas, tá, Júlia? Pode cair aberto e fechado, tá bom? Ô, Marcão, quer finalizar para nós? Ou você quer que eu finalize? Você finaliza aí, Ney, que eu vou dar um abraço pra Finalizo, ele meu aqui. querido. Finalizo. Ô, gente, ó, seguinte. No nosso curso, galera, a gente sempre é muito direto, tá? Para resolver esses problemas que vocês encontram. Então, a gente sempre vai falar sobre as matérias que mais caem, a maneira como elas mais caem, a maneira de vocês chegarem nos melhores, com mais facilidade nas respostas das questões. E
É um curso que tem monitoria, você recebe abordagem de todas as matérias, aulas ao vivo, conteúdos extras do PSAS, tá? Todas as aulas ficam gravadas, simulados completos. Os simulados são muito bons, tá, gente? Eles são muito próximos daquilo que vocês vão encontrar, até mesmo na maneira como está ordenado. A gente replica o PISM para vocês, tá bom? Monitorias individuais, apostila, material de apoio, acesso aos professores. Então é o seguinte, gente. Perca não, tá? Experiência muito boa, né, Eloá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá, gente? Certeza, ó. Sobre monitoria, o senhor José Miguel estava aí, monitor da T6, ó, e ele é ótimo. José Miguel aqui é maravilhoso, né, Top, gente? né? Então, E pessoal, a mentoria também ajuda muito, tá, pessoal? A mentoria nossa, são que isso? orientações de como fazer prova, chama mentoria. É outra criação aí do Mago, muito top. Vocês vão gostar muito, tá? Ô, gente, faz pose de novo, gente. Vamos lá fazer pose de novo, Michel. Fala a verdade, vocês querem uma foto linda, nossa. Ô, gente, quem não escreveu aí ainda, ó, faz a inscrição de vocês. Aí, ó, Vocês vão brilhar, tá? Vai ser muito bom. Eloá falou, se inscrever no curso agora, vale para o ano que vem. Eloá, agora é para o ano que vem, porque esse ano falta só 2 semanas, minha querida. Então, assim, a gente não tem mais vagas no curso para esse ano, né? Só para o ano que vem. Mas, PISM 3, tamo junto, né? Você pode ter certeza que vai ser brilhante, tá bom? Tava tão pessoal, emocionado que muito nem obrigado. percebi. Um abração para vocês, um ótimo final de semana. Obrigado pela paciência, obrigado pela participação. Beijo, fui! Sai cachorro! Obrigado, galera! Michelzão, Valeu, galera. Tamo junto, hein? Meu amigo. É nóis, Marcão. Imensamente. Até semana que vem, hein? Conversa mais. Estou com as ideias aqui. Valeu! Tamo junto. Valeu, galera. Um beijo. É nóis. Tchau. Eu vou fechar aqui, Michel. Show de bola. Pode fechar. Até a projeção para quem vai estar lá, galera. É nóis. Tamo junto. Deus quiser.